Oi, eu me chamo Melissa e hoje eu vou fazer esse vídeo para falar sobre o Notion, que é um grande aplicativo ou site de criar páginas dentro de outras páginas. E eu uso ele para meus estudos, ele me ajuda muito. E eu vim trazer aqui um pouquinho sobre as ferramentas dele, como eu me organizei com ele, para ver se também pode ajudar você. É só isso mesmo, a introdução, e vamos lá entender como é que funciona o Notion. Nesse momento vocês estão me vendo de lado, porque eu tô gravando aqui a tela do meu computador, então vocês estão vendo tanto a tela do meu computador quanto eu de lado. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha organização no geral, a maneira que eu encontrei mais interessante de colocar o Notion pra mim. Lembrando que o Notion você pode colocar da maneira que você achar melhor, então você vai montar isso aqui do zero. Se eu fosse criar uma página do zero agora, por exemplo, eu vou criar uma nova página aqui. Ela vem vazia, ela não tem nada. Então você realmente consegue montar da maneira que você achar melhor. Você pode criar uma página por cada semestre, ou então uma grande página, como eu fiz para o seu curso, ou no caso, se você está na escola, né, para o seu ano escolar, e ir organizando aqui dentro as matérias. Então, o que eu fiz foi isso. Eu preferi colocar aqui uma grande área com todos os semestres, mesmo que eu esteja no primeiro período, então não tem nada dentro dos outros. Mas para eu poder ter sempre em mãos o meu material do primeiro, segundo, terceiro, enfim. É bem fácil. Então eu criei uma outra página dentro da primeira página, em que tem só as minhas disciplinas do primeiro semestre. Então aqui eu costumo colocar o que eu já fiz, o que está em progresso, o que eu não fiz. E isso aqui é bem interessante, porque você pode selecionar as coisas, pode adicionar algumas informações, talvez de alguma prova, de um trabalho que você precise fazer. E tá aqui nessa board view, que eu achei bem legal. Isso daqui que eu já fiz, eu posso apagar depois, mas às vezes eu fico com preguiça, então eu não apago. Mas é muito interessante eu poder colocar essas tarefas aqui de um lado para o outro. É uma coisa que me ajuda muito. Então, dentro disso daqui eu coloquei uma grande planilha, nem tão grande assim, mas com cada uma das linhas coloquei aqui uma das minhas disciplinas. Então eu tenho probabilidade estatística, ciências físicas, pré-cálculo e informática. E dentro delas que eu coloco as outras informações, que são mais planilhas, mais páginas dentro dessas planilhas. Isso é muito incrível, você brinca muito com essas páginas infinitamente. Eu vou entrar aqui, por exemplo, em introdução à probabilidade estatística. E aqui dentro eu coloquei as matérias numa separação que eu fiz, não foi uma separação que a faculdade fez, mas foi o tipo de separação que eu achei interessante. Então, caso eu veja alguma nova matéria que eu acho que precisa ser colocada em outra separação, eu crio uma nova linha aqui, coloco o nome e coloco o status dela aqui. Foi esse jeito que eu achei mais interessante de organizar. E aqui embaixo eu coloquei o cronograma que a própria faculdade passou e eu só coloquei como uma planilha grandona aqui. Que é bem legal, que assim que eu entro na disciplina para poder estudar alguma coisa, eu já tenho aqui tudo que eu precisaria fazer nessa semana, o que tá pendente e o que não tá, enfim. Se eu entro aqui, por exemplo, em contagem, que é o que eu tô estudando atualmente, eu faço as minhas anotações em uma forma de fichamento. Tem gente que não gosta de forma de fichamento, prefere uma anotação inteira, como se fosse um grande texto de vários parágrafos. Mas eu gosto bastante de escrever nesse formato, porque pra mim ver essas bolinhas aqui e identificar como um tópico diferente do outro, me ajuda depois, se eu for voltar aqui para estudar alguma coisa, olhar a matéria em questão que eu queria olhar. E algo muito interessante é que aqui do lado você tem várias coisinhas que você pode selecionar, como colocar por toda a tela, o que eu não coloco geralmente porque eu não uso a tela toda, eu uso o Notion em metade da tela e outro aplicativo em outra metade, então isso aqui não faz diferença pra mim. Também coloco o texto menor, mas eu prefiro deixar no texto no tamanho normal. Também muda a fonte, você pode botar essa aqui que é sem serifa, essa com serifa e uma mono, e eu gosto da normal mesmo, é o que fica melhor pra mim. Aqui em customizar, você vai customizar algumas coisas que, assim, eu não tive necessidade de mexer. Você também pode exportar como PDF a sua página, o que, sinceramente, é algo muito útil, principalmente se você decidir fazer algum trabalho dentro do próprio Notion. E você também pode exportar a página ali, para caso você queira mandar essa página para alguém, no formato mesmo do Notion, para a pessoa abrir no próprio Notion.
E uma coisa muito interessante é esse share aqui, que você pode compartilhar a sua página com alguma outra pessoa, que pode ter acesso em tempo real ao que você edita, ou também pode editar. Então, é bem legal mesmo, porque talvez você esteja aí estudando com alguém, talvez você está na escola ainda e você gosta de fazer fichamentos e resumos e trocar os estudos com outra pessoa, ou até com a turma inteira, então pode ter um super Notion que a sala inteira compartilha e edita. Então, é algo que realmente dá muito certo. Eu já testei e é muito legal. Eu tenho um outro Notion, uma outra página que é sobre um trabalho que eu tô fazendo com mais outras 2 pessoas e a gente consegue adicionar ali informações e editar. E aí todo mundo fica sabendo o que cada uma tá fazendo. Então é algo que, assim, pra mim foi perfeito. O Notion também permite que você coloque imagens, assim. Aqui foi... por mais que pareça um texto, é um texto, mas é um print de um texto do material da faculdade que eu coloquei aqui, que é uma formatação que eu achei interessante. Eu preferi não escrever tudo de novo, mas deixando a formatação que eles colocaram, que ficou bonitinho. E acaba chamando mais atenção do que só mais um texto escrito. Então, foi bem interessante isso pra mim. E você pode também alterar o tamanho das imagens, botar menor, botar um pouco maior. E isso, assim, você vai mudar da maneira que você achar melhor. É muito incrível. Aqui em cima, onde eu tô clicando agora, eu consigo entrar, voltar, né, nas primeiras páginas de uma forma mais fácil, sem ser usando essa setinha aqui. Eu gosto muito de colocar esses links, assim, aleatoriamente em lugares que me chamem a atenção para eu lembrar de voltar. E, basicamente, são essas coisas que eu gosto muito de fazer. Mas tem uma coisa que dá pra fazer no Notion, que é flashcard, que é de uma maneira um pouco diferente, mas eu vou mostrar aqui. É usando essa mesma board view, que você vê em bloquinhos e consegue passar de um lado para o outro esses bloquinhos. Só que é um pouco diferente. Eu vou entrar aqui em Ciências Físicas e vou em Ótica, que eu tenho mais flashcard. Eu botei lá no final os flashcards nessa forma de board view. Basicamente, eu coloco aqui eu não sei como é que chama isso, acho que é um bloco, né? Eu coloco um bloco e dentro desse bloco eu coloco a resposta. Só que na visão ali de todos os bloquinhos, eu só vejo todas as perguntas. Então, é alguma coisa muito legal de se colocar uma pergunta de alguma matéria e você colocar uma resposta bonitinha dentro. E aí você vai ver o quanto a sua resposta, antes de olhar a resposta, estava interessante, estava correta. Então, é algo que eu achei muito interessante de usar desse jeito. E eu consigo realocar aqui pro que eu achei um nível médio, pro que eu achei um nível difícil e pro que eu achei um nível fácil. Ou seja, o que eu respondi mais rápido foi o nível fácil. O que eu demorei um pouquinho mais para responder, eu tive algum errinho na resposta, é o nível médio. E algum que eu não conseguisse responder, ou respondesse completamente errado, eu colocava no nível difícil. Então, isso eu fui mudando conforme eu fui fazendo. A ideia é que conforme você vai respondendo as perguntas no flashcard, todas elas virem perguntas fáceis, porque você vai decorar aquela resposta. Não exatamente decorar, mas você vai se lembrar, você vai pensar naquela pergunta e você já vai ter resposta na ponta da língua. Então, a ideia é que tudo fique fácil no final. Mas aí já poderia ser um outro vídeo só falando sobre flashcard, que no caso não é esse aqui, não dá pra eu falar só sobre flashcard aqui. E eu gosto também de associar um emojizinho a alguma matéria, porque no Notion você tem essa opção de vir aqui e colocar um emojizinho que vai representar, igual esse daqui que eu coloquei um jaleco. E, enfim, é uma coisa que pra mim é bem legal de eu olhar o emoji e já saber o que eu tô fazendo aqui. Então, nada mais é isso daqui do que um monte de página que você cria dentro de outras páginas. É como se fosse um Word, só que ao invés de você ter que criar vários documentos, você cria várias páginas. Então, é uma coisa que pra mim serviu muito bem, além do mais de que eu posso usar no meu celular, eu posso usar no meu computador, eu posso usar no tablet. Então, em qualquer lugar que eu tiver, eu consigo acessar o material. Se eu precisar tá em algum lugar que eu não vou carregar meu notebook, mas eu preciso fazer alguma coisa, anotar alguma coisa, eu vou sempre estar com aquilo na mão, porque se eu tiver com o celular na mão, eu já tô com todas as minhas anotações na mão também. Então, pra mim, foi algo que, assim, não tem como falar mal disso daqui, não tenho nada que me faça reclamar do Notion. Porque se você for um usuário que quer as coisas que tem no acesso pago,
talvez valha a pena pagar, mas tudo que eu fiz aqui foi no acesso gratuito e eu realmente não precisei de nada do acesso pago. Algumas coisas que podem incomodar é se você gosta de salvar vídeos, porque os vídeos eles têm uma capacidade máxima de tamanho aqui e talvez não seja suficiente para você, talvez você goste de colocar vídeos mais longos e aí para isso realmente precisaria do Notion pago. Mas no meu uso eu realmente não precisei. E se eu preciso de algum vídeo maior, eu costumo salvar no Drive e boto um link. Então, não foi uma coisa que, assim, me incomodou. E algo muito legal também, que eu não usei aqui, mas eu vou mostrar nesse outro que eu falei, que eu compartilhei com as meninas, é sobre você fazer vários blocos de várias coisas diferentes. Por exemplo, ao invés de criar várias subpáginas, eu fiz uma grande visão geral aqui e coloquei o link de uma página sem ser numa tabela. Então, você entra aqui, você consegue entrar na página e você tem acesso a links direto para você acessar algumas coisas. Então, isso daqui é um projeto que é feito junto com outras 2 pessoas. Poderia virar uma baderna, mas não vira uma baderna. No Notion, realmente, as coisas conseguem funcionar. É uma coisa maravilhosa do Notion. E quando eu preciso fazer alguma atividade escrita, eu geralmente não uso Notion, mas eu uso um aplicativo chamado ColaNote, que só tem para dispositivos Apple por enquanto, eu só vi para iOS. Eu até de vez em quando abro no meu celular para ver se apareceu na Play Store, mas não tem. E é o mesmo problema do GoodNotes, por exemplo. O ColaNote é a mesma pegada do GoodNotes, só que ele é gratuito. Agora eu vi que o GoodNotes também tá gratuito. Mas você tem um número máximo aí de cadernos para você ter. Então, para mim o ColaNote é melhor, você tem números infinitos de cadernos para ter. E eu posso até fazer um vídeo sobre ele também, porque é realmente um caderno virtual. Então, para mim, para fazer exercícios com matemática, não dá certo escrever com um teclado de computador. Não funciona. Preciso escrever na mão, preciso ter um monte de rabisco, preciso ter espaço. E eu posso fazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o funcionamento deles. Que, assim, eu acho que para quem usa o Notion, precisa ter um caderno. A única coisa negativa do Notion, pra mim, é que eu não consigo viver só de digitar. Mas se você já usa um caderno normal, você não precisa do ColaNote. Eu é que não gosto muito de carregar papel, porque é uma coisa que pesa. E se eu tiver que ter um caderno para cada disciplina, eu vou carregar pelo menos 4 cadernos e depois vai aumentar, porque depois vão ser mais disciplinas. Então, eu realmente prefiro ter um caderno dentro do meu tablet, que eu carrego só uma coisinha e tenho todos os cadernos para sempre. E eu posso, inclusive, compartilhar como PDF. Então, pelo menos na minha faculdade, quando pedem alguma coisa para ser enviada, que eu estudo de forma semipresencial, então eu não chego lá com uma prova. Tem muitas provas que são feitas só online, algumas estão online pelo período da pandemia, mas que vão voltar a ser presenciais. Mas tem muita coisa que é só online. Então eu preciso enviar como PDF. E se eu fosse escrever isso numa folha, digitalizar e mandar como PDF, seria muito mais trabalhoso do que simplesmente escrever no meu tablet e depois mandar como PDF, salvar aquela página como PDF. É uma maravilha, o ColaNote tem muita coisa interessante e eu acho que eu nem vou esperar muito não. Hoje eu vou gravar algum vídeo sobre ele pra postar logo depois desse aqui, porque ele é realmente um ótimo complemento pro Notion. E é basicamente isso, é assim que eu costumo me organizar aí para os estudos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não quis falar muito sobre várias ferramentas do Notion, porque realmente seria um vídeo muito pesado, mas se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre cada ferramentinha que dá para usar aqui, como é que cria essas tabelas, como é que cria essas coisinhas, como que muda o tamanho da fonte, igual eu usei em algumas disciplinas aqui que eu gosto de usar vários tamanhos de fonte, mude a cor. Vocês podem falar que eu posso trazer isso aqui, que é algo que eu uso no meu dia a dia, então eu vou saber explicar pelo menos minimamente sobre isso. Mas não tendo muito mais sobre como que eu uso para estudar apenas, só para organizar a parte de estudos, era esse o vídeo que eu queria fazer. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que talvez faça você querer usar o Notion, pelo menos usar um pouquinho. No início é complicado, no início parece confuso, mas depois você vai se acostumar, né, nos códigos, no que você tem que teclar para aparecer alguma coisa, e o Notion vai virar algo do seu cotidiano. É muito bom. Você vai querer usar para organização pessoal também, você vai querer usar para várias outras coisas, porque ele pode ser qualquer coisa.
Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quis trazer esse primeiro vídeo mais longo por aqui para falar sobre essa parte de organização mesmo, porque eu acho que é muito importante você ter organização antes de qualquer coisa. Então, é basicamente isso. E eu espero ver vocês numa próxima.